Então, gente, o tema que nós iremos abordar essa noite é esse aqui que está na TV. Firmes, na onde? Na fé. Tem uma história que diz assim, que quando as coisas estão fáceis, é fácil você adorar a Deus. Quando tudo está dando certo, na verdade, né? Quando tudo dá certo, é bom demais adorar a Deus. Você vem, você se envolve, você canta, você prega, no caso você louva, você faz visitas, você passa estudo bíblico, você dizima, você oferta, você é um sorriso daqui e aqui. Agora, quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a mudar, será que a gente mantém esse mesmo entusiasmo, essa mesma alegria de quando as coisas estão dando certo? Sejamos sinceros. Difícil. É difícil. Então, essa noite, nós iremos abordar justamente sobre esse ponto que eu acabei de colocar aqui, né? Eu dividi o sermão em quatro historiazinhas, quatro histórias, para que a gente possa tirar proveito de cada história aqui e colocar na onde? Na minha vida. Porque a partir do momento que eu venho para aqui para pregar, trazer uma mensagem, até mesmo como a Franciele e a Yasmin estavam aqui louvando, esse louvor é uma oração e é como se elas estivessem falando aquelas palavras da canção para quem? Para Deus. Justamente. Para Deus. E aqui, quando eu estou falando, ou quando o pregador está falando, a mensagem, a primeira pessoa que recebe essa mensagem é o condutor. É aquele que está passando. Então, quando alguém está pregando aqui, é para ele primeiro. Primeiro é para quem? Para ele. Depois é que vai se replicar para quem? Para a igreja. Todas as mensagens são assim. Todas. E nisso, a gente entende que para chegar a uma conquista, para a gente conseguir vencer algo, não é fácil. É fácil? Pode até ser, mas não vai ter o peso e não vai ter o sabor de algo que você lutou, suou para conquistar. Eu acredito que no nosso meio aqui, existem pessoas que saíram da sua cidade, aqui, Lagoa da Canoa, foram para um outro campo, uma outra cidade, para que lá pudesse, de certa forma, adquirir recurso, para que essa pessoa pudesse construir uma família, uma casa, um estilo de vida, porque aqui não tinha a condição que a gente necessita. E se você olhar direitinho, você vai ver que a história do nordestino é essa. Ele sai daqui do norte e migra para onde? Para o sul, em busca de quê? De melhorias para a sua vida. E é fácil? Muitos vão embora, deixam a família e vai para lá e trabalha, às vezes é explorado, para conseguir um recurso, manda para casa e depois volta. Você vai ver várias histórias assim, de pessoas que enfrentaram grande desafio para poder vencer. Será que na jornada cristã, será que na caminhada da fé é diferente? Não, não é diferente. Nós iremos enfrentar desafios para que a vitória possa acontecer. Agora, em meio a essa trajetória, eu me arrependo porque hoje eu li um texto e eu acho que eu não salvei esse texto. E era um texto tremendo, que falava assim, que quando a gente erra, quando a gente peca, a nossa maior vontade é de não falar com Deus. Por quê? Na oração, porque você está com vergonha.
e você fica deprimido, você fica com vergonha, você não quer falar porque você errou. E no texto justamente aconselhava o contrário, que é nessa hora que você e eu temos que fazer o quê? Temos que fazer o quê? Falar com Deus. Dizer assim, eu estou com vergonha, eu errei, eu pequei aqui agora, mais uma vez, de novo. Eu sei que o Senhor deve estar com a sua paciência, né? É falar com Deus. Eu não salvei esse texto. Que pena. Mas enfim, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Olha como é que é as coisas interessantes, irmãos. Deus é tremendo. Ontem à noite, eu tive a felicidade de estar transmitindo uma meditação aqui na pernoite. Só que antes eu tinha feito uma visita para uma pessoa e coloquei algumas situações de alguns personagens bíblicos que enfrentaram adversidades, mas que não desistiram, continuaram sua caminhada e o resultado foi que eles venceram. E à noite eu pude compartilhar um pouco. E ontem pela manhã eu iria trazer a mensagem está preparada, está tudo pronto lá. Só que como nós tivemos aquela palestra e tal, foi legal e tudo, não houve tempo para mim pregar. Automaticamente eu pensei, hoje eu iria pregar a mensagem de ontem. Mas aí eu, zapeando aqui no Instagram, eu encontrei um cortezinho, mais ou menos 1 minuto, de um cara falando justamente sobre um pouco daquilo que eu tinha falado aqui e pro rapaz que eu fiz a visita. E nisso eu fui para casa, que eu estava vindo para aqui para a igreja, vou colocar o telefone para carregar. Não, foi que eu vim. Não, eu vim para o... Você estava brincando, passando na cara, né? Foi naquela hora que eu estava vindo para aqui. Aí eu voltei para casa, assim que terminou aqui o clube, e eu fui assistir um vídeo, e o vídeo é justamente sobre José. A história de José, as adversidades que ele enfrentou até ele entender o propósito de estar lá. E ali Deus foi colocando no meu coração. Então eu vou montar esse sermão aqui. E esse sermão foi montado justamente em cima disso. Um pouquinho de ontem e um pouquinho de hoje. E esse que está montado, em outro momento, se eu tiver a oportunidade de pregar aqui ou em outro lugar, assim será. Então vamos orar, não é isso? Vamos orar, que nós temos muito tempo, eu até entrei cedo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor que é inexplicável, incalculável. Apesar de nossas falhas, de nossas limitações, de nossos erros, nossas frustrações, o Senhor tem zelado da nossa vida e cuidado da nossa fé. Pai, nesse momento que a tua palavra está aberta, nós te pedimos que pelos méritos daquele que vive e reina para sempre, que é o teu Filho amado, o Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que possa ficar algo nessa mensagem que a gente possa levar para o resto da nossa vida. Começando em mim e passando por cada um que está aqui na igreja ou até mesmo assistindo, ou que ainda irá assistir. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, nos dá força para entender o teu chamado, para viver o teu propósito, para que nós possamos continuar aqui até que o Senhor volte, para que ninguém venha tomar ou tirar de cada um de nós a coroa que o Senhor nos concedeu através do sacrifício e da vitória do Senhor Jesus. Por favor, Pai, que o Espírito Santo possa repousar, pairar em cada mente e em cada coração que aqui se encontra. Desde já, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam para sempre. No doce nome de Jesus, amém. Então diz assim: o primeiro personagem que nós iremos estudar aqui é Jó. E o relato do livro de Jó, que foi escrito por Moisés,
na primeira linha, no primeiro versículo, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Aí Moisés diz: era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Nós não vamos ler mais sobre Jó aqui na Bíblia. Só basta isso. E nós iremos agora abordar um pouco disso aqui. Então, olha só. A Bíblia está dizendo, Moisés está escrevendo aqui, que existia um homem nesse planeta que era rico, que era bem-sucedido, mas que esse homem, apesar de ter tanto poder, Moisés diz que ele era íntegro. Moisés diz que ele era justo. E Moisés acrescenta: eu vi, ele temia a Deus. É uma coisa que a gente procura nos dias de hoje, pessoas que sejam íntegras, pessoas que sejam justas e pessoas que sejam tementes a quem? A Deus. E vou ser bem sincero aqui para os irmãos essa noite. Está difícil encontrar no ser humano essas três características. Muitos dizem assim: quer conhecer o homem, dê o poder a ele e você verá. Jó é a resposta. Que quando você tem Deus no seu coração, por mais poderoso que você seja, isso não vai impedir de você ser justo, íntegro e temente a Deus. Mas no meu tópicozinho que eu coloquei aqui, diz assim, que toda essa retidão, essa integridade, essa justiça, teve um preço. O preço da retidão, o preço de ser honesto, o preço de ser justo, o preço de temer a Deus. E esse homem, Jó, pagou um alto preço. Porque todo aquele servo ou serva de Deus que decide caminhar no caminho da justiça, no caminho da verdade, ele ou ela será perseguido. Será perseguido arduamente pelos inimigos da nossa alma. Quem é ele? Satanás. E a história diz, que todo mundo conhece aqui a história de Jó, diz que Satanás teve um diálogo com Deus, acusou Deus de corromper, de comprar Jó, está corrompendo ele com as suas bênçãos. Tira a sua proteção, tira as suas bênçãos, e você verá o quanto ele vai te decepcionar, vai negar você, na tua cara, ou na tua face, ele vai te causar vergonha. A história diz que Deus permite, Satanás vem, e Satanás começa a mexer na estrutura financeira de Jó. E aquele homem que era o mais rico do Oriente, agora perdeu tudo. A história de Jó diz que esse homem, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, porque ele pensava assim: os meus filhos têm uma festa, e eles podem cometer um pecado e não entenderem que é pecado, e eles podem correr um risco muito grande. E Jó, preocupado com a saúde e com a salvação dos seus filhos, ele fazia sacrifício de oferenda a Deus, para que seus filhos fossem o quê? Poupados. E a segunda coisa que Satanás mexe na vida de Jó foi o quê? Com seus filhos. E a história diz que Satanás, de uma só vez, matou todos os filhos de Jó.
Mas a história diz que ele vai ferindo, ele vai magoando, mas esse homem se mantém o quê? Temente a Deus, justo e íntegro. Até que ele teve sua última cartada. E ele pensou, olha, eu mexi no dinheiro, não o corrompi. Eu mexi nos filhos dele, eu não o corrompi. Já sei, vou mexer onde mais dói. Vou mexer nele, na saúde dele. E a história diz que ao mexer na saúde de Jó, Satanás colocou nele doenças que causavam muita dor e sofrimento, tanto nele, como também nas pessoas que estavam em volta dele. Diz que quando os amigos de Jó foram visitá-los, quando viu a situação dele, eles choraram. Eles lamentaram aquela situação que ele se encontrava. A esposa de Jó disse assim, olha, negligencia esse Deus e morre. Descansa, sai dessa vida, desse sofrimento. E apesar dessa adversidade, ele continua íntegro, justo e temente a Deus. A Bíblia diz que em nenhum momento ele se desviou dessas três características, apesar do preço que ele teve que pagar. A pergunta que eu faço essa noite é para mim primeiro, e ela se reflete para vocês. Será que eu estou pronto, estou disposto a pagar esse preço? Será que vocês estão prontos e preparados para pagar esse preço? Será que nós estamos prontos para pagar esse preço? Haja um reavivamento aqui nessa igreja. Não precisa ser em toda a igreja, não, nessa igreja aqui. Haja um reavivamento nessa igreja. E aquele mesmo espírito que perseguiu a Jó, ele vai fazer de tudo para atrapalhar a prosperidade da pregação do evangelho dessa igreja. Haja um reavivamento aqui e você vai ver. E no texto que eu separei, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Amém? Porque no final de todo aquele sofrimento, porque Deus colocou a sua mão, e Deus disse, cessou. E Deus disse, acabou. Eu não preciso de provas. Aliás, Deus não precisava de provas. Deus permitiu tudo aquilo ali, porque no céu havia dúvida, ainda havia dúvida no coração de muitos seres celestiais, de muitos anjos com relação ao caráter de Deus ainda. E Deus permitiu que Jó enfrentasse tudo aquilo ali, para que o nome do Senhor pudesse ser o quê? Honrado. E se alguma adversidade está acontecendo na minha vida, se alguma adversidade está acontecendo na sua vida, ou irá acontecer, tenha certeza, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E a história diz que Deus cessou. Deus livrou Jó, tirou Jó daquele cativeiro e abençoou a segunda parte da vida de Jó mais do que a primeira. E no final da história, que é algo extraordinário, Jó contemplou Cristo. E ele falava assim, eu sei que o meu Redentor vive e que há de vir. Porque ele sabia que aqueles seus filhos, que infelizmente dormiram, vão acordar para ter o grande encontro com seus novos irmãos, com seus pais e com aquele que nos salvou da morte eterna, que é quem? Jesus. Então essa é a nossa o primeiro tópicozinho de hoje. Saindo dessa caminhada aqui de Jó, a gente vai mais para frente
E a gente chega em Gênesis 37, versículo 5. Voltando um pouquinho para trás, né, aqui na Bíblia. No tempo para frente, na Bíblia para trás, mas é seguindo. Gênesis 37, versículo 5. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora a gente vai para um outro personagem, muito importante, que diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A história é o seguinte: Jacó engana seu pai. Como era o nome do pai de Jacó? Isaac. Se passando por quem? Por Esaú. Mas a história diz que um pouco antes disso, Jacó e Esaú eram gêmeos. E eles nasceram ali no mesmo dia, quase no mesmo instante. Diz que quando a parteira puxou Esaú, Jacó veio ali, segurando o calcanharzinho de seu irmão. Parece que já brigando para ver quem era o primogênito. Mas diz que eles foram crescendo e um era estimado e amado pelo pai, Esaú, e o outro era amado e estimado pela mãe, Jacó. E um certo dia, a sua mãe teve a brilhante ideia, entre aspas, de tomar a bênção de Esaú. E bom filho que era Jacó, ele aceitou a proposta da mamãe. Foi até onde seu pai estava, se passando por Esaú, e quando seu pai perguntou, guarda isso aqui, é importante lá na frente: quem é você? Quem é você? É Esaú? Ele: sim, pai, sou eu, Esaú. E ele foi abençoado. Quando Esaú soube da notícia, ele ficou pé da vida e ele queria matar o quê? Jacó. E Jacó teve que fugir dali. E quando Jacó vai embora dali, passado um tempo, ele se apaixona por uma garota, começa a trabalhar na propriedade do pai daquela menina. No dia do casamento, na lua de mel, o pai daquela menina enganou e colocou Lia no lugar de Raquel. Ele não viu, no outro dia, como ele percebeu, ele foi lá. E o pai dela disse: olha, você sabe que aqui a tradição, primeiro que em casa é a filha mais velha, não posso fazer nada. Mas olha, como você é um bom trabalhador, eu gostei de você, trabalhe mais 7 anos e você terá a minha outra menina. E por mais 7 anos, o que aconteceu? Jacó trabalha e conquista o quê? O direito de se casar com a Raquel. O que acontece? Casou com ela e desprezava a outra. Em contrapartida, Deus permitiu que a outra tivesse filho. E por um tempo, Deus não permitiu que Raquel tivesse filho. E aí, irmãos, o negócio foi engrossando aqui.
Chegou um momento que José nasceu, e quando José nasce, ele é o filho da mulher que ele amava. Consequentemente, ele era o queridinho, mimado. E a história se repete novamente. E os irmãos sentindo o desprezo do pai, sentindo que o irmão se sentia superior a eles, aquilo foi agravando o coração deles a tal ponto de odiá-lo. Mas quando ele contou esse sonho que ele teve, o ódio foi tão grande que eles queriam agora matá-lo. E eles tentaram, por causa de um irmão que estava ali no meio. Claro que é Deus. Deus usou um daqueles ali para poder livrar José. E José é jogado dentro de um poço. E naquela discussão, vai passando uma caravana dos ismaelitas e ele é vendido como escravo. Eles pegam aquela roupa que ele estava vestindo ali, uma roupa especial, né? A roupa especial. Rasgam aquela roupa, colocam no sangue e levam para o pai dele para dizer: olha, pai, infelizmente o que nós encontramos do seu filho foi essas roupas aqui. Agora imagina a cena, José indo embora como escravo e ele vendo os irmãos rasgando as suas vestes e contemplando a cena deles jogando no sangue ali. E lá ele é vendido para um funcionário de Faraó, Potifar. Mas desde quando ele chegou ali, o Senhor Deus era com José, porque ele se mantinha fiel a Deus. E assim como a nossa primeira história aqui, era íntegro, reto e temente ao Senhor. A tal ponto de que um dia a esposa desse homem, Potifar, quis ter relação com José, porque ele era um homem de boa aparência, mas ele não quis. E quando o Potifar soube daquilo ali, irmãos, se ele não conhecesse de verdade quem era José, ele tinha morrido ali. José nunca iria para uma prisão, ele teria sido morto. Mas Potifar sabia quem era a mulher que ele tinha. E ele também conhecia quem era José. Foi o que ele fez? Mandou prender José. E dentro de uma cela, a prisão lá era um buraco. E novamente ele é jogado dentro de um poço. Dentro de um buraco. No fundo do poço. E mais uma vez Deus está com José ali. Ele sai daquele buraco novamente. Vai interpretar o sonho de Faraó. E dali ele recebe a bênção de Deus que foi estendida a ele para ser a segunda pessoa mais importante do governo do Egito naquela época. O que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, o seu sonho vai incomodar muita gente. E pode ser até seus irmãos. Mas apesar disso, o propósito de Deus na sua vida é maior do que o incômodo ou a inveja de qualquer pessoa. E ali, do Egito, Deus o tira do fundo do poço e o coloca numa posição mais elevada. Porque Faraó estava no trono, mas o poder estava sobre José. Porque ele era reto, justo, íntegro e temente a quem? A Deus. Ele poderia questionar, ele poderia desistir da caminhada, ele poderia se corromper no Egito, ele poderia virar as costas para Deus, ele poderia virar as costas para a família, ele poderia virar as costas para os seus irmãos, ele poderia, mas ele não fez isso.
nos piores momentos, nas maiores adversidades que ele enfrentou, o que aconteceu ali na vida dele? Ele permaneceu fiel a Deus. Uma das coisas que eu mais acho bonita, que eu não tinha parado para perceber nessa história, é quando ele reconhece, é quando ele abre o jogo para seus irmãos. A história diz que José estava com todos os seus irmãos lá no Egito, e ele gritou e pediu para que todo mundo que estivesse ali saísse, e deixasse ele com aqueles homens que ali estavam. E ali, com aqueles homens que ali estavam, ele se abre. O que eu quero dizer com isso? Ele não saiu gritando para o Egito, ou para os egípcios, toda a maldade que os irmãos dele fizeram com ele. Ele não saiu espalhando, olha, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo, aqueles irmãos fazem isso comigo, aqueles irmãos são assim, aqueles irmãos são assados, aqueles irmãos é isso, aqueles irmãos é aquilo. Ele não fez isso. Ele mandou todo mundo ir embora e só compartilhou com seus irmãos. Ele não divulgou. Se não fosse a Bíblia, que revela o que aconteceu nos bastidores, ninguém saberia da história de José. E a gente possa ter um pouquinho dessa sabedoria que José teve. Ele não escandalizou os seus irmãos, nem o nome do seu Deus. E muitas das vezes a gente cai nessa cilada. Do fundo do poço para o trono do Egito, sem reclamar, sem desistir, sem desanimar, sem colocar a culpa no outro. A culpa foi de Judá. A culpa foi de Rubens. Não. No final de tudo, ele entende o propósito de Deus, abraça seus irmãos e diz: tudo isso que aconteceu comigo era propósito de quem? De Deus, para salvar a nossa vida. Mas lembre-se, ele não salvou apenas a vida da sua família, ele salvou a vida de um mundo que estava em sua volta. O propósito de Deus talvez vai doer, talvez vai lhe ferir, mas no final você vai entender todo o processo. Terceiro ponto. Abram aí em Daniel 3, versículo 2. Em todas as dificuldades que José enfrentou, Deus nunca o desamparou. Desde quando ele sai vendido como escravo, o Senhor mandou anjos especiais para estar ali, protegendo a vida de José. Quantos anjos especiais têm protegido a sua vida e você não consegue entender ou nem ver como eu? Por isso que nós estamos aqui nessa caminhada, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A terceira história que nós iremos abordar em cima do nosso tema, firmes na fé, são três personagens que são bem conhecidos na literatura de Daniel. No capítulo 3, no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer.
E essa é uma história que é muito interessante. Aqueles homens incomodavam. Você sabia que a sua presença aqui, o seu estilo de vida, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de comer, a sua maneira de beber, a sua maneira de falar e lidar com as pessoas incomoda muita gente? Você talvez não tenha noção disso, mas incomoda muita gente. E assim como foi com esses 3 jovens, que foram perseguidos porque eram tementes a Deus, porque não comiam nas finas iguarias do rei, nem bebiam do seu vinho, não estavam no seu palácio para a curtição, estavam ali apenas para servir a Deus. E apesar de todo esse cenário contra eles se mantiveram retos, íntegros e tementes a Deus. E isso despertou raiva. Isso despertou o ódio. E quando o rei estabeleceu uma estátua, e ao som das músicas, dos instrumentos musicais, era para que todos adorassem aquela imagem, esses 3 jovens não se dobraram a essas imagens. Esses 3 jovens não se inclinaram para uma vã adoração. E era isso que eles estavam procurando para acabar com a vida deles. E a mesma coisa pode acontecer na minha vida, na sua vida. Satanás anda como um leão, tentando procurar uma brechinha para nos destruir. Pena que eu não salvei esse texto. Nós não podemos parar de orar. É a nossa única arma que nós temos para receber de Deus a proteção, para que nós possamos fugir daquele que tenta nos destruir. O terceiro tópico é o seguinte: por vocês não se dobrarem aos deuses desse mundo, você será perseguido. E essa mesma história que aconteceu com esses 3 jovens vai acontecer novamente de uma forma global, mundial. E nós temos que estar preparados para não se inclinar e não revogar a lei e a adoração do nosso Deus. E o rei mandou prendê-los. E em consideração a Daniel, que era amigo do rei, ele disse: olha, eu vou dar para vocês uma nova oportunidade. Os instrumentos musicais vão tocar aqui, e vocês vão ter a oportunidade de se prostrarem. E em nome dos 3, falou assim: Rei, não precisa o senhor fazer um segundo teste, ou dar uma segunda ordem, porque nós não iremos nos dobrar diante da tua mensagem, ou melhor, da tua estátua. Porque se o nosso Deus a quem servimos quiser nos salvar, que nos salve. Mas se o nosso Deus a quem servimos não quiser, não tem dificuldade nenhuma. E disse que quando aquele jovem falou essas palavras, o coração daquele rei se enfureceu de tal ponto que ele mandou aumentar a temperatura daquela fornalha 7 vezes mais. Diz que as pessoas que estavam próximas, perto da fornalha, foram queimadas pela temperatura do fogo. Foram mortas. E eles foram levados e foram jogados lá dentro. Jogaram 3, apareceram 4. É quando o rei está sentado, vendo o fogo pegando, ele se levanta do trono e começa a olhar e diz: não colocamos 3, por que tem 4? E o 4º homem que olhava para ele fazia assim, ó. Diz que aquele homem se tremia todo.
Sabe por que Deus permitiu que Daniel se envolvesse com a política monarca de Nabucodonosor? Para salvar Nabucodonosor. Sabe por que você está em determinado emprego, em determinado cargo? É porque Deus quer usar você ali para ser um instrumento de luz, para salvar aquela vida que estava perdida aos olhos humanos. E você é a testemunha que Deus vai usar ali naquele momento para salvar ela. Em nenhum momento aqueles jovens se renderam à idolatria ou ao medo de morrer. Em breve, um decreto será assinado, uma nova imagem irá surgir. E ai de mim e ai de você, se a gente se dobrar diante dessa imagem e esquecer aquele Deus que tem nos amado tanto, que derramou seu sangue, que entregou a sua vida por nós, a gente vai se ajoelhar, se prostrar, e iremos trocar Deus por causa de dinheiro. E iremos trocar Deus com medo de morrer. Aqueles jovens não tiveram medo de morrer. Será que hoje nós estamos prontos para morrer por Deus, na obra dele, na causa dele? Tem um texto aqui. Diz assim, ó: o rei nada ganharia com seu furor, mas ao serem libertos desse efeito, muito foi ganho para a causa de Deus e sua verdade. Pois quanto mais intenso o calor, tanto maior e mais impressionante o milagre de os jovens serem livrados dele. Então a honra e a glória todinha foi para Deus, para o Deus que aqueles jovens serviam. E mais uma vez, Deus falava ao coração de Nabucodonosor. Tinha falado antes com Daniel na interpretação do sonho, e agora na fornalha ardente. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar o Lula, e Deus também quer salvar o Bolsonaro. Deus quer salvar os de direita, e Deus também quer salvar os de esquerda. Porque no céu há espaço para todos. O amor de Deus não se limita a lado ou posições políticas. O amor de Deus, ele vai além do que a gente pode imaginar. E para finalizar, a última história de hoje. Daniel 6, versículo 4. Amém? Diz assim. Amém? Diz assim. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. É isso? Não, versículo 4, meu Deus. Está no 6. Diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em uma administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Então Daniel tinha duas características especiais. Ele era fiel e ele não era negligente. Então ele cuidava com amor e com carinho das coisas de Deus, mas com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, ele também cuidava das coisas do rei. Com o mesmo amor e com o mesmo empenho que ele tratava das coisas da igreja, lá no trabalho dele, era a mesma dedicação, o mesmo carinho,
o mesmo amor. E aqueles homens procuravam motivo para matá-lo, mas não encontraram. Uma coisa interessante na história de Daniel é que Nabucodonosor passou, e agora era um novo reino, agora era Dario, que assumiu o trono, e Daniel continuava na mesma posição. Ou foi promovido. Daniel foi promovido a uma posição mais elevada do que na época de Nabucodonosor. Dá para entender? Porque ele era fiel a Deus, e os homens procuraram motivo para matá-lo. O último tópico dessa noite fala assim: sua fidelidade a Deus vai causar muita inveja, vai despertar ódio, perseguição, mas isso não te afasta da presença de Deus. Isso não vai diminuir o amor que Deus sente por você. E quando Daniel foi colocado em uma armadilha, colocaram o rei e Daniel em uma armadilha, ele foi jogado dentro de uma caverna cheia de leões. Diz que Dario se sentiu completamente enganado. A palavra de um rei não poderia voltar atrás. Ele com o coração angustiado, o seu amigo estava indo para a morte. Diz que a noite toda aquele rei clamou ao Deus de Daniel. Dá para entender uma pessoa que não tem a tua fé? Ele passou a noite todinha orando, jejuando, clamando para que o Deus de Daniel tivesse misericórdia dele. Ele não clamou ao seu Deus. Ele não clamou àquele Deus que ele servia. Mas a noite toda ele passou clamando ao Deus de Daniel. Ele não comeu e nem bebeu. E quando foi na manhã seguinte, abriram tiraram a pedra, né? Abriram a porta, era uma pedra, e lá estava Daniel. Porque dentro daquela grota, daquela caverna, estava aquele que criou o leão. E o João escreveu lá em Apocalipse que ele é o maior de todos os leões, que ele é o leão da tribo de Judá. A noite toda ele passou ali, fechando a boca do leão. E todo o veneno que foi destilado para Daniel voltou para si, para aqueles a quem o perseguiram, para aqueles que planejaram a destruição e a morte do servo de Deus. A palavra do Senhor diz assim: ai daquele que mexer ou que tocar no ungido do Senhor. E naquele mesmo dia o rei mandou pegar todo mundo. O rei não mandou pegar apenas aqueles que fizeram a armadilha. Diz que foi a família toda. Foi jogada lá dentro. Diz que antes de caírem no fundo do buraco da caverna lá, os leões já tinham devorado. E agora nossa pequena reflexãozinha para terminar. Jó foi perseguido porque era fiel a Deus. Mesmo assim, ele não renunciou à sua fé e continuou caminhando. Não estava fácil para Jó, mas ele continuou até o fim. José foi jogado dentro de um buraco, no fundo do poço. Foi acusado injustamente, mas assim, mesmo assim, ele se mantém fiel e reto, íntegro, diante de Deus e dos homens. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados à prova a sua fé, a nível de morte, mas mesmo assim não renunciaram à sua fé, preferiram morrer, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. A mesma coisa com Daniel.
Fizeram uma arapuca para que ele parasse de orar. E lá estava ele orando. Colocaram ele no fundo de uma caverna para que os leões devorassem ele. Mas o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, estava lá a noite toda com ele. E nada aconteceu. Não importa a adversidade que você vai enfrentar ou que já está enfrentando. Deus dará o seu socorro. Deus dará a sua vitória. A única coisa que eu e você precisamos fazer é continuar. Não desista, porque o final vai ser glorioso. Eu sei que Jó morreu. Eu sei que José morreu. Eu sei que os 3 jovens morreram. Eu sei que Daniel morreu. Mas há uma recompensa, há uma promessa para eles. Naquele grande dia, no dia do Senhor, eles irão ser ressuscitados para receber a coroa que o justo do juiz dará, não somente para eles, mas para você, para mim, para nós. O caminho nunca vai ser fácil. Ora, se não foi fácil para Jesus, se não foi fácil para Jó, se não foi fácil para José, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Salomão, não foi fácil para ninguém. Sansão teve sua salvação na última hora, no último instante. Meu maior medo é ser igual a Judas, ter tudo para dar certo, mas terminando errado. Judas era como aquela figueira que Jesus olhou e viu, estava florida, estava linda, mas Jesus colocou a mão e não tinha fruto. O meu maior medo, estou compartilhando com vocês isso aqui, meu maior medo é esse: ter tudo para ser o melhor líder, ter tudo para ser o melhor filho, ter tudo para ser o melhor irmão, ter todas as características, mas no final terminar perdendo a salvação, porque era só aparência, não tinha essência. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Que Deus possa fazer com que a nossa fé continue firme e inabalável no Senhor Jesus. Vamos finalizar com um louvor para a gente ir para casa. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás
cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Deus seja louvado. Como o louvor falou, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Ele tem zelado pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Nos dado saúde, nos dado aquilo que necessitamos para suprir a nossa necessidade. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe a nossa cidade, as demais. E que nós possamos nos unir. O Caleb já está às portas. E que a gente possa nos ajudar, um ajudando o outro, em prol de Cristo.